Finalmente nós retornamos com a segunda parte deste livro magnífico, que é O Irmão de Assis, do nosso querido Inácio Larrañaga. Em uma resenha maior do que o costume do que é realizado aqui no canal, porque este aqui também é um livro que traz em si uma experiência profunda, não apenas em conhecimento da história deste homem santo, mas também com a descoberta de um outro olhar sobre si, sobre a vida e sobre Deus também. A segunda parte do livro se chama E Levanta-se o Sol. É a segunda parte integrante da narrativa, e nela nós encontramos Francisco retornando de uma viagem de volta para sua casa, né? Após aquela experiência anterior com a natureza das coisas. Experiência esta que o permite entender que a fonte da paz consiste, sim, em parte, em deixar as coisas serem o que são, e não necessariamente correspondências aos seus anseios humanos internos. E embora eu me repita bastante, eu vou falar mais uma vez que isto é algo que me fascina na história de São Francisco. Você pode percorrer junto com esse autor o longo processo de transformações do homem, não é? Que pouco a pouco vai se configurando mais e mais a Jesus Cristo. Descobrindo aquela fonte de paz verdadeira, percebemos uma leveza lenta e silenciosa, surpreendente, com a qual Francisco vai se cobrindo com a veste da paz nascida das profundidades da liberdade interior. E ainda que ele tivesse voltado para casa, né, voltado para suas obrigações corriqueiras, para suas amizades de sempre, para aquilo que aparentava ser a vida de antes, não é? Aquele homem que já tinha tido uma experiência com Deus, né, que já havia sido marcado por Deus, aquele homem não deixava de se sentir um estranho no meio de todo aquele mundo que ele já conhecia. O seu coração, nós podemos dizer, e o autor diz assim, né, já se encontrava em um outro lugar. É impossível para o coração que foi visitado por Deus continuar exatamente como estava antes. Este coração visitado por Deus passa a achar tudo meio sem substância, sabe? Parece-lhe que tudo é tempo perdido e tem uma vontade louca de buscar tempo e lugar para estar a sós com Deus. E nós vamos percebendo a bela e intensa pedagogia de Deus para com os profetas. Primeiro, Deus os arrasta irresistivelmente para a solidão, e ali, né, ele os alimenta com um mel, sacia com a sua doçura, queima com o seu fogo, bate-lhes com seu cajado também, e os amolda numa forja de aço, digamos assim, para que depois que os profetas assumem a figura de Deus, eles possam ser devolvidos para o meio do povo, né, para o meio dos homens para sempre, para ali levarem a mensagem de Deus para todas aquelas pessoas. Valeu. E então nós seguimos na nossa narrativa, percebendo que Francisco dava passos e encontrava-se num outro momento importante. Ele precisava disparar contra as torres altas e gloriosas de seus sonhos de grandeza, algo que ainda vivia, não é? Dentro de si, dentro daquele homem. E obviamente, diante dos enfrentamentos, as tentações elas se apresentavam. E no enfrentamento de cada uma delas, de cada uma dessas tentações, Deus vai configurando Francisco cada vez mais para si. Um episódio comovente e instigante relatado aqui na segunda parte deste livro é a decisão de Francisco em abraçar a um leproso. E por mais que minhas palavras não consigam, né, descrever com exatidão este momento, eu peço para que você que está vendo o vídeo e que vá ler o livro, procure sempre lembrar-se de lançar o olhar sobre o homem histórico, né, sobre o momento histórico, e o conhecimento em ciência também disponível naquele tempo. E assim perceber, né, se permitir perceber a grandeza deste momento. E por que que este é um momento importante, né, na história de São Francisco de Assis? O próprio autor destaca, ele chega a destacar aqui no livro, que São Francisco refere-se a esse momento em particular no seu leito de agonia, no seu leito de morte. E ali Francisco acaba dizendo que naquele momento
em que ele decidiu abraçar aquele leproso, ele teria tido provado, né, a maior doçura da alma e do corpo. Assim, não há dúvida de que foi um dos dias mais felizes de sua vida e um acontecimento tão marcante que ele o considera em seu testamento como o ponto alto de sua conversão. E desde aquele momento, Francisco manifesta uma inclinação impetuosa à sede de solidão. Tão diferente, inclusive, daquele jovem que nós conhecemos na primeira parte do livro, né? Naqueles primeiros capítulos do livro, que outrora era o grande anfitrião festivo, né? Agora procurava a solidão para ali encontrar-se com o seu Senhor. Ele dava seus primeiros passos na vida de oração e voltava sempre para casa, banhado numa profunda paz, uma paz perceptível, e todo mundo que o via, não é, podia comentar a reviravolta estranha que estava acontecendo na vida daquele rapaz. A sensibilidade extraordinária de Francisco para com os pobres proveio do cultivo de um relacionamento pessoal com Deus, com seu Senhor. O autor aqui nos lembra que o ser humano é conduzido em tudo pelo código do prazer, de uma natureza ou de outra, claro. Que ninguém vai por gosto próprio, né, para o meio dos mendigos e leprosos, nem por ideias, nem por ideais. É necessário que algo maior precisa existir para mover o homem nesse sentido. Não somente de motivações elevadas, mas também é necessário que o homem esteja enamorado por aquele único capaz de mudar, né, aquilo que é desagradável aos olhos humanos e aos sentidos humanos em algo agradável. E essa é a experiência que o autor nos faz entender, compreender nesse processo de conversão de São Francisco. Ele nos ajuda a entender que aquilo que era desagradável aos olhos dos homens passou para Francisco a ser agradabilíssimo, porque assim o era também para Deus. Com estas transformações, nós vamos percebendo o contraste cada vez maior entre o novo comportamento de Francisco e os anseios e projetos de seu pai comerciante, Pedro. Do lado de Francisco, mesmo diante do novo de Deus, aí havia ainda sentimentos de medo. O medo do ridículo, o medo do sofrimento. E diante do embate com seu pai, ele acaba decidindo esconder-se, né? Fugindo do embate direto. E é interessante perceber que a alma do homem não tem o mesmo estado de ânimo constantemente, né, em todos os momentos. E que no processo de conquista da liberdade existem oscilações que não representam retrocessos, mas sim que fazem parte de todo o processo. Parte, digamos, das 1000 batalhas e das 1000 feridas sem conta que se há de enfrentar. Enquanto isso, do lado de seu pai, que possuía um comportamento, digamos assim, bastante turbulento, havia uma mistura de vergonha, fúria e frustração diante das decisões e das atitudes tomadas pelo seu filho. A experiência daquele medo que sentia e que fez inicialmente com que ele se escondesse também serviu para que no momento seguinte Francisco fosse ajudado a reconhecer a sua pequenez como homem diante da grandiosidade da ação da graça de Deus. Inflamado novamente, o irmão de Assis, que levantado por esta mesma graça, põe-se para fora do esconderijo e volta para a cidade para o encontro com seu pai. Um encontro turbulento, é verdade, mas Francisco agora mantinha-se em paz. E no embate com seu pai, Francisco acaba sendo preso no porão da sua casa e, sob o peso ali das algemas, todos os dias ele era visitado pelos ataques de fúria de seu pai. Afirmando-se, inclusive, né, o autor do livro, que nas entranhas destas provações foi também nascendo o pobre e humilde Francisco de Assis, aquele irmão mínimo e doce cuja paciência era a grande fortaleza. E neste cenário de conflito, nós podemos imaginar como se encontrava a mãe de Francisco, uma mulher de coração sensível e alegre, com a consagração do filho, né, a Deus e aos pobres. Porém, também esta mesma mulher era uma esposa fiel, que também era bastante sensível
à dor e aos apelos do marido. E certamente foi assim que se apresentou ao filho, né? Rogando-lhe que cedesse em alguns pontos. E para Francisco, mesmo tomado pela paz, de certo, eram aqueles dias também de certa angústia. Como o autor aqui descreve, este é o drama de todo profeta. Pessoas que são de emotividade forte, veem-se obrigados, né, a soltar as fortes amarras, como se aqueles predestinados colocados na cruz fossem estirados, né, por dois polos, contrários inclusive, e gerasse dentro de si a grande dúvida, né, a quem deveria obedecer. Francisco responde às súplicas de sua mãe com amor incrível, até que a própria mãe se rende diante daquela liberdade avassaladora e a sua própria mãe busca, né, ferramentas dentro de casa para quebrar aqueles cadeados e as correntes e assim retirar o filho da prisão do porão. Segue-se então uma espécie de despedida, mas também uma breve bênção da mãe sobre a missão do filho. E esse é para mim um dos momentos mais fortes, mais bonitos, mais impactantes dessa segunda parte do livro. Porque ela chega a chamá-lo, né, durante a bênção e afirmar: pássaro de Deus, voa pelo mundo e canta, né? Tipo, leva esse novo de Deus ao mundo inteiro. E é algo fantástico. E claro que ao saber que Francisco tinha saído da prisão do porão, o seu pai Pedro volta a procurar Francisco, envolto em fúria, não é? Mas agora Francisco não mais se esconde e pacificamente apresenta-se para o embate e declara que agora ele pertencia às fileiras de Cristo e da Igreja. E diante disto, nada mais era capaz de arrancar-lhe dos braços de Jesus. E diante dessa resposta do filho, Pedro, envolto em fúria, né, recorre às autoridades locais sem sucesso. Estava determinado, na verdade, a pelo menos recuperar o prejuízo financeiro feito pelo filho, bem como evitar prejuízos futuros. E para isso ele recorre a essas autoridades locais, não tem respostas positivas, e por fim recorre à autoridade do bispo local, que deveria ser alguém a quem Francisco ouviria. Então segue-se uma das mais famosas cenas na história de vida de São Francisco de Assis e também no imaginário popular em relação a esse santo. O bispo local, ele recebe Francisco com um carinhoso sorriso e expõe as reclamações de seu pai, claro, do pai de Francisco, que era o Pedro, e pede-lhe então que devolva o dinheiro que estava sendo reclamado. E orienta ainda a Francisco que este era um passo importante para que Francisco pudesse se concentrar naquele novo de Deus, né? Aquele novo que Deus pedia ao seu coração. E assim Francisco, iluminado pelo Espírito, responde que sim, que ele devolveria tudo. Ele se ausenta um instante, né, por um minuto do tribunal e logo retorna, nu, completamente nu, na verdade coberto apenas por uma camisa de crina que ele usava como cilício, para diante de seu pai e delicadamente se abaixa, não é? Numa postura assim bastante comovente de submissão. E coloca aos seus pés a muda de roupa e a bolsa contendo o dinheiro que o pai reclamava. É uma cena muito icônica. Francisco levanta-se e olha para a multidão que se forma no local e acompanhava tudo de forma perplexa, né? E ali Francisco fala que ali naquele momento ele deixava tudo, todos os bens que ele recebera, as roupas, o comércio, a herança e até mesmo o seu sobrenome, e que de agora em diante só chamaria de pai aquele que estava no céu. Ele diz: nu vim a este mundo e nu voltarei aos braços do meu pai. E os historiadores relatam haver simplicidade e sinceridade nesta cena, e que por isso o seu efeito comovente sobre todos ali foi arrebatador. Esta segunda parte do livro, uma das minhas preferidas, por relatar não só esses eventos históricos, icônicos, mas também porque mostra reflexões sobre o sentido de existir, que me são bastante caras.
Numa delas, Francisco percebe que quando não se encontra pensando em Jesus, estando distraído, nesses momentos aparece o homem velho dentro de si com seus instintos e impulsos. E assim ele seria capaz das piores coisas, não é? Capaz de cometer as piores traições e até mesmo de cuspir nos pobres. São Francisco vai lembrando que o homem é barro, mas não se deve assustar com isso, né? Com essa natureza. Ele não precisa, ou melhor falando, não deve se paralisar na fraqueza. São Francisco vai percebendo, contemplando no mundo ao seu redor, não só as oportunidades de amar mais a Deus, mas também que neste mesmo mundo havia diversas expressões dos prodígios de Deus, de suas carícias e seus cuidados, dos presentes do Senhor para a humanidade. Francisco seguia nessa parte realizando a reforma de algumas capelas, ermidas, como havia tido em sua inspiração. E uma daquelas ermidas reformadas era conhecida como Santa Maria dos Anjos, um local que popularmente na época se conhecia como sendo visitado por coros de anjos, que ali glorificavam ao Senhor, ali glorificavam a Deus, e que também era chamado de Porciúncula. E eu trouxe esse trecho mais como uma curiosidade, porque o termo Porciúncula se refere àquela ser uma pequena porção de terra. E esse termo também é bastante comum de ser usado e ser encontrado, né, nas diversas obras franciscanas hoje em dia ao redor do mundo. Eu estudei numa escola em que tinha um sítio, em que o sítio se chamava Porciúncula, e eu nunca entendi o nome do sítio, né? Foi lendo o Irmão de Assis, mais de 25 anos depois que eu acabei descobrindo o real sentido, né? Francisco seguia suas inspirações interiores, mas neste período ele não sabia exatamente que rumo sua vida haveria de tomar. Ele esforçava-se apenas para ser fiel a cada dia e vivia à espera da manifestação da vontade divina na sua vida. E este processo, na verdade, nesse processo, nós podemos perceber um aprofundamento, né? O pobre de Assis faz-se mais pequenino do que nunca, mais submisso e dócil do que uma criança, deixa-se seduzir ainda mais por Deus. Ele foi arrancado de seus próprios abismos sem se opor. Era como uma folha de uma árvore que simplesmente se permitia ser levada pela correnteza, né, de um rio. Por fim, eu queria destacar a experiência de Francisco com os leprosos e mendigos, que, mais uma vez, eu vou usar a palavra arrebatadora, porque é algo que salta desse livro o tempo inteiro em relação aos seus sentidos, e que mostrava uma inclinação única em seu coração. Podemos falar que existe aqui uma definição humanista daquele homem, né? Primeiro, nos é apresentado uma verdade que diz que normalmente, se o coração não foi purificado, o homem procura somente a si mesmo, nos outros, serve-se dos outros em vez de servir aos outros, sempre havendo um jogo de interesses secreto e inconsciente, algo que o autor chama de polos de atração, que algumas pessoas elas são atraídas pelo polo do poder, da riqueza, da beleza, da fama, enfim. E ele coloca estes polos como algo existente e importante nas relações interpessoais. E São Francisco vem e rompe com essa lógica do mundo, né? Com esta lógica dos polos de atração. E nele nós descobrimos que o verdadeiro humanismo é aquela dedicação ao ser humano, a criatura despojada de enfeites e carente de polos de atração, sejam eles a beleza, o dinheiro ou a fama. Assim, através de São Francisco, nós descobrimos que o verdadeiro humanismo só pode existir se existe um processo de purificação do coração, e que somente Deus é capaz de realizar tão grande obra. Essa segunda parte do livro, como vocês podem perceber junto comigo, ela é extensa e ela é bastante intensa também em acontecimentos. Eu tentei não ser tão narrativo, mas ao mesmo tempo para falar, resenhar, comentar
as experiências contidas aqui, eu precisei narrar algumas coisas, né? Alguns desses eventos, e espero que isso não atrapalhe a experiência de ninguém com o livro, mas que muito pelo contrário, não só instigue, né, a vontade de vocês de também lerem, de também conhecerem mais sobre este livro, sobre este santo, e que também os ajude, né, no processo de leitura de vocês. Obviamente algumas dúvidas vão aparecer, vão surgir. Se eu puder ajudá-los de alguma forma, vocês podem colocar aqui nos comentários, que o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pergunto para outras pessoas que saibam. Enfim, a gente vai se comunicando e vamos nos ajudando, né, nesse entendimento do livro. A terceira parte, ela se chama O Senhor Me Deu Irmãos. É uma parte menor, mas também igualmente intensa, viu? Eu espero poder voltar em breve, demorar bem menos tempo para resenhar esta terceira parte do que o que eu demorei para resenhar a segunda. Fiquem todos bem. Tchau.